Bom, pessoal, boa tarde. Sou a Sara e meu grupo é composto pela Adália, Cássia, Renilson e o Renilson. E nós vamos falar sobre a imunodeficiência, especificamente sobre o conceito de tolerância imunológica e como ela é gerada, os principais fatores que podem gerar a autoimunidade e sobre as implicações da autoimunidade na saúde humana. Bom, a tolerância imunológica é um estado imunológico caracterizado por resposta efetora reduzida ou ausente após um contato prévio com um antígeno. É a não responsividade do sistema imune a determinados antígenos próprios. Ou seja, é a capacidade do sistema imunológico de discriminar aquilo que não é próprio e aquilo que não é próprio. Então, normalmente, o nosso sistema imune ele reconhece muitos antígenos, principalmente de micro-organismos, o que geralmente não acontece com os antígenos próprios, sendo eles que são nossos. Essa falta de resposta àquilo que é próprio, ou seja, a autoantígenos, é o que chamamos de tolerância imunológica. A tolerância ela ocorre por diversos mecanismos, que já normalmente são os linfócitos, com a capacidade de reconhecer autoantígenos, estão constantemente sendo gerados durante o processo normal, de maturação dos linfócitos. E se os mecanismos de tolerância falham no sistema imune, ele pode atacar as células e os tecidos do próprio organismo da pessoa. E essas reações elas são chamadas de autoimunidade, que é as doenças autoimunes. E nessa imagem, o que acontece na resposta imune normal com os linfócitos, com os receptores para um determinado antígeno, encontram esses antígenos. E então, geralmente, os linfócitos podem ser ativados para proliferar ou diferenciar em células efetoras ou de memória. E aí vai conduzir a uma resposta imune produtiva. Já os linfócitos que podem ser funcionalmente inativados ou mortos resultam de um sistema de tolerância. Então, aqui eu tenho os autolinfócitos autorreativos que respondem a antígenos próprios que podem sofrer ação do mecanismo de tolerância imunológica, que pode ser anergia, que é a falta de resposta funcional, ou apoptose, que é a morte celular. E então, quando os linfócitos são autorreativos, eles sofrem a ação dos mecanismos de tolerância imunológica e eles podem até virar um linfócito T regulador, por exemplo. E agora eu passo a palavra para o Renilson. Olá a todos, meu nome é Renilson. Hoje eu vou falar sobre a tolerância imunológica e como ela é gerada. Primeiramente, a tolerância imunológica é um processo do sistema imune que não ataca o antígeno, O antígeno pode ser próprio ou estranho, de corpo estranho, e podendo apresentar a tolerância central e a tolerância periférica. E ocorre os linfócitos T e B. A tolerância central do linfócito pode ocorrer a falta de seleção positiva, quando a célula epitelial tímica não encontra os timócitos, que aí ocorre a morte celular. A seleção pode ser positiva, que quando encontra e a baixa afinidade,
Assim, aí logo eles têm baixa afinidade com antígenos próprios, aí eles servem mais para os antígenos estranhos, que é positivo para o sistema imunológico, e tem a seleção negativa, quando tem uma forte interação com os antígenos próprios, né, essas células, e ocorre a morte celular. Agora, a tolerância central do linfócito B, quando a proliferação do linfócito B, né, ocorre a maturação normal dos linfócitos B, e quando a apresentação de antígeno próprio nesse meio, ocorre a apoptose, porque eles estão reconhecendo os antígenos do próprio corpo, então não é interessante para o sistema imunológico. E quando esses linfócitos B amadurecem, eles têm contato com antígenos estranhos, que ocorre a proliferação, que é o normal de acontecer, e também contra os antígenos próprios, que aí ele ocorre a apoptose ou a energia, que é a falta de reação. Então, gente, a tolerância periférica do linfócito T pode ser gerada por ausência ou baixa coestimulação. E ocorre a energia clonal, que é quando a APC apresenta para a célula T virgem e mesmo assim ela não tem reação. Depois vem de novo outro estímulo para ver se ela consegue se proliferar e mesmo assim ela fica enérgica da célula T. E relembrando, a resposta normal é quando a APC encontra a célula T e tem a proliferação e a diferenciação. O reconhecimento de peptídeo mutado, a reação normal com o teu peptídeo nativo, né? O APC apresenta um peptídeo nativo, tem a proliferação e diferenciação, e quando ocorre um peptídeo ligante alterado, o PLA, ele não reconhece, né, esse peptídeo, mesmo com o APC mostrando peptídeo nativo, ele ainda fica enérgico, ele não faz a reação, que é a duplicação e diferenciação. Agora, a morte celular por ativação, que tem a resposta normal à proliferação e diferenciação da célula T, né? E a morte por ativação ocorre como? O APC demonstra para a célula T, ela é ativada, e quando ela é ativada, ela tem a expressão dos receptores FAS e FAS-S, que é o FAS, que é relacionado à apoptose, e o FAS-S, que é o ligante. Nesse processo, o FAS e o FAS-S entram em contato e ocorre a apoptose da célula. E por linfócitos T reguladores, eles têm a função, né, que inibe a função dos APCs, no caso, inibe a proliferação de célula T, atrapalham esse processo, inibe as ações do IFN alfa, né, ou beta, que não deixam os macrófagos ser ativados, inibe a ativação dos macrófagos em si. E também tem a tolerância periférica do linfócito B, que é a transferência de células B-REL específico para o receptor expressando REL, mesmo com a célula madura encontrando os antígenos próprios nos tecidos periféricos, e tem as consequências, que é a exclusão da célula B dos folículos linfóides, como ocorre isso, e bloqueio dos sinais de antígenos induzidos pelo receptor. Então ela não tem reação. Então, se eu tenho uma falha da tolerância imunológica, eu vou ter também um processo que é chamado de autoimunidade. Então, a autoimunidade ela pode resultar na produção de anticorpos contra antígenos próprios ou também na ativação de células T reativas aos antígenos próprios. Ela vai acontecer quando eu tenho uma falha expressiva na tolerância imunológica e ela é definida como uma resposta imune contra um autoantígeno. Geralmente, a autoimunidade ela atinge de 2 a 5% da população e ela pode ser causada por suscetibilidade genética ou também pode ser causada por reações a estímulos ambientais. Então, nessa imagem, aqui tem um modelo proposto de autoimunidade mediada por células T em órgãos específicos. Há vários locos gênicos que podem conferir uma suscetibilidade à autoimunidade, provavelmente influenciando a manutenção da tolerância imunológica. Então, eu posso ter uma suscetibilidade genética, uma mutação, alguma coisa que vai desencadear esse mecanismo da falha da tolerância imunológica e gerar esses linfócitos considerados autorreativos. Os fatores desencadeadores ambientais, tais como infecções, promovem o aumento de linfócitos para os tecidos e a ativação de células apresentadoras de antígenos.
Então, eu tenho aí, devido a alguma inflamação muito crônica, células apresentadoras de antígenos, apresentando antígenos próprios a linfócitos, e é aí que entra a parte do fator de suscetibilidade genética. Se esse linfócito for autorreativo, ele vai reconhecer esse antígeno próprio e vai desencadear uma resposta efetiva. Então, ele se sensibiliza, viram linfócitos efetores automotivos e desencadeiam a resposta imunológica. Ele pode, por exemplo, ativar células fagocíticas, podem ativar opsinas e também ativar citocinas. Tudo isso vai gerar uma lesão tecidual que vai gerar, as doenças consideradas autoimunes. Também tem os principais fatores que podem gerar a autoimunidade. Então, os principais fatores no desenvolvimento da autoimunidade são a herança de genes suscetíveis e os estímulos ambientais, tais como infecção, os fármacos, hormônios, radiação V, estresse psicológico e também a dieta alimentar é um fator. E tem as falhas no mecanismo de tolerância, Alguns tipos de falha do mecanismo de tolerância envolvem defeitos na célula negativa de linfócito T ou linfócito B, números e funções defeituosos de linfócito T reguladores, então eles não conseguem fazer a função efetiva deles, apoptose defeituosa de linfócitos maduros autorreativos, então a apoptose falha, função inadequada de receptores inibitórios, então ele não tem mais aquela adição de receptor que deveria estar acontecendo ou que deveria estar inibindo uma autorresposta. E tem a ativação de células apresentadoras de antígenos, resultando na ativação excessiva de células T. E além disso, alguns tipos de infecção podem desencadear um tipo de resposta. Então vamos acompanhar aqui nessa figura os mecanismos pelos quais o micro-organismo podem promover a autoimunidade. Então, aqui na primeira parte, a figura normalmente é mostrado o encontro de células T maduras com o autoantígeno apresentados pelas células apresentadoras de antígenos. A gente vê aqui uma célula apresentadora de antígeno e um linfócito em repouso, o que resulta aí na parte da tolerância periférica, então eu posso ter uma autotolerância. Já no segundo esquema, a parte B da imagem, os micro-organismos podem ativar as células apresentadoras de antígeno para expressar os estimuladores. E quando essas células apresentadoras de antígeno apresentam altos antígenos, as células T específicas são ativadas em vez de se tornarem tolerantes. Então, aqui, ao invés delas se tornarem tolerantes, elas acabam sendo ativadas e acabam reconhecendo esse antígeno próprio. E aí também gera a autoimunidade. E no último esquema, alguns antígenos microbianos podem reagir de forma cruzada com autoantígenos. E é o que a gente chama de mimetismo molecular. Então, o antígeno microbiano é semelhante a um autoantígeno e aí ele, apresentado a uma célula T autorreativa, que vai reconhecer esse antígeno, ela vai ser ativada e vai desencadear uma resposta. Então, as respostas imunes iniciadas pelo micro-organismo podem ser dirigidos às células e tecidos próprios. Boa noite. Vou falar da importância das implicações de autoimunidade na saúde humana. E, para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas doenças autoimunes, Uma doença autoimune é o mau funcionamento do sistema imunológico, levando o corpo a atacar seus próprios tecidos. O sistema imunológico precisa primeiro reconhecer as substâncias estranhas ou perigosas antes de poder defender o corpo contra elas. Estas substâncias incluem bactérias, vírus, parasitas e algumas células cancerígenas. Essas moléculas são chamadas de antígenos.
Os antígenos podem estar contidos dentro das células ou na superfície celular, como nas bactérias ou células cancerígenas, ou fazer parte de um vírus. Alguns antígenos, como o pólen ou as moléculas de alimento, podem existir de forma autônoma. As células nos próprios tecidos das pessoas também possuem antígenos. Normalmente, o sistema imunológico reage apenas ao antígeno de substâncias estranhas ou perigosas, e não aos antígenos dos nossos próprios tecidos, dos próprios tecidos da pessoa. No entanto, às vezes o sistema imunológico funciona de forma incorreta, considerando os próprios tecidos do organismo como elementos estranhos e produzindo anticorpos anômalos. Esses anticorpos, no caso, ele vai resultar em inflamação e danos tecidual. E esses efeitos, eles podem constituir uma doença autoimune. Mas muitas pessoas também, quem não sabe, produzem quantidades tão pequenas de anticorpos que não chega a desenvolver nenhuma doença autoimune. Então, existem muitas doenças, né, no caso, de autoimunes. E algumas doenças autoimunes mais comuns, né, que muitas pessoas já conhecem, que é a doença de artrite, reumatoide, tireoidite de Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1. Né? Então, e também tem o lúpus eritematoso sistêmico. E outras doenças que se acredita serem autoimune incluem também polimiosite, né? Esclerose sistêmica progressiva. E no caso das reações autoimunes, elas podem ser desencadeadas de várias formas. Né? No caso, uma substância normal do organismo pode sofrer uma alteração provocada por vírus. Né? E uma substância estranha também, ela semelhante a uma substância natural do organismo também, que pode penetrar no corpo. E esse sistema imunológico, ele pode atacar acidentalmente a substância semelhante do organismo ao mesmo tempo que persegue a substância estranha. Por exemplo, as bactérias, elas causam infecções na garganta e têm um antígeno semelhante ao antígeno encontrado em células cardíacas humanas. Né? Então, o sistema imunológico raramente ataca o coração da pessoa após uma infecção na garganta. Então, não se sabe porque algumas pessoas têm genes que as tornam um pouco mais suscetíveis a desenvolver uma doença autoimune. Esta suscetibilidade ligeiramente aumentada para desenvolver uma doença autoimune, ela é herdada e não a própria doença. Nas pessoas propensas a apresentar uma doença autoimune, um fator muito importante que é desencadeante, como uma infecção viral ou uma lesão tecidual, pode dar origem a outras doenças. Então, muitas doenças autoimunes, elas são mais frequentes em mulheres. Né? Então, tem alguns sintomas, né, que varia também segundo a doença, e a parte do corpo ela pode ser afetada. E algumas doenças autoimunes também, elas afetam determinado tipo de tecido em todo o corpo, como os vasos sanguíneos, cartilagem ou pele. E existem também outras doenças autoimunes que afetam um determinado órgão, né? Então, praticamente qualquer órgão, incluindo os rins, o pulmão, o coração e o cérebro, pode ser afetado. E a inflamação, ela pode ser decorrente, a lesão nos tecidos pode causar uma dor, uma deformação nas articulações, fraquezas, né, prurido, dificuldade respiratória e acúmulo de líquido, né, como um edema, né, que é um inchaço, e o delírio e também pode ser levado até a morte. Né? Então, é importante, né, que a pessoa que tenha uma doença autoimune, ela seja, né, tratada, tá bom? Então, há alguns fármacos, né, que suprem o sistema imunológico, né? Então, eles são muitas vezes administrados por via oral e habitualmente por longo período. Então, estes fármacos, eles suprem tanto a reação autoimune como a capacidade de defesa do organismo, como substâncias estranhas, inclusive micro-organismos, que provocam infecções e células cancerígenas. Tá bom? Então, existem muitos outros tipos de doenças autoimunes, né? Eu poderia falar mais aqui, mas o tempo não me permite. E é isso, gente. Essa aula que a gente fez, esse seminário, tá bom? A gente
aprendeu bastante e é isso. Tchau. Muito obrigada. Eita, 5 minutos e 44. No momento tá gravando e mexendo na tela aí, né? Não sei. Porque tu tá apresentando.